Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Rordan Hair Academy. Mais uma live class sobre cortes. É um prazer estar aqui com você. É um prazer compartilhar o meu conhecimento com você. Hoje eu vou trazer um assunto fantástico que são os guias fixos e os guias móveis. Né? Quais são os efeitos no corte de cabelo? Quando eu uso esses guias, né? Então nós vamos ver no vídeo de hoje aqui, na live class de hoje, nós vamos ver esse assunto. Vamos ver sobre, né? Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe nos comentários também a sua opinião, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo, ok? Ah, e um detalhe, coloque aqui, ó, nos comentários, coloque nos comentários de que cidade você é, né? E como você atua na área da beleza. Se você é cabeleireiro, se você é assistente, conta aqui para mim, tá ok? É muito importante para mim saber de onde você é e também quais são as suas atividades aí dentro do salão de beleza, tá ok? Então vamos iniciar aqui, né? Hoje eu vou falar de um assunto bem bacana, que são os guias fixos e imóveis, né? Mas em primeiro lugar eu preciso entender o que são guias fixos e o que são guias móveis. Dentro de um trabalho que eu faço, dentro dos cursos que eu ministro, ou mesmo no meu dia a dia no salão de beleza, né, atuando como profissional da área da beleza. Inclusive, se você ainda não me conhece, eu sou o Rordan, eu tenho mais de 25 anos na área da beleza e na área da educação também. Sou expert em cortes e cores, tá? Então aí para você conhecer um pouquinho mais aí da minha pessoa. Mas vamos lá. Então assim, o guia fixo e o guia móvel, né? O guia fixo e o guia móveis, os guias fixos e móveis, eles são pontos muito importantes no corte. Eu, dentro do meu dia a dia, como eu falei para vocês, dentro dos meus cursos, eu costumo dividir, na realidade, um corte de cabelo, ou melhor, um atendimento em 3 partes muito importantes, que é o diagnóstico, o momento que eu dou a forma ao fio, que eu vou usar técnicas aí que é 100%, né, técnico. Eu tenho que eu falo de elevações, eu falo de graduações, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre elevação, sobre graduação e tensão. Se você não assistiu, assista aí, que ó, imperdível, fantástico. E aí, dentro desse momento, né, que é o meu segundo passo na hora do corte, eu utilizo muito o quê? Os meus guias fixos e guias móveis, né? Tem pessoas que falam guias, pontos fixos, pontos móveis, tem pessoas que, ou academias que vão utilizar outra nomenclatura, mas uma que eu gosto de utilizar são justamente os meus guias fixos e guias móveis. E vamos lá então. Vamos começar pelo guia fixo. O guia fixo é um ponto fixo que eu crio na hora de cortar um cabelo. E é bem simples de entender. Então, assim, quando eu faço um ponto fixo, quer dizer que todos os fios, né, da área que eu estou cortando vai até esse ponto. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem fácil, que é o corte bob, né? Long bob, short bob, medium bob, o Chanel, né, de bico. É muito utilizado ponto fixo para corte. Então eu vou virar um pouquinho aqui para vocês entenderem, né? Vou virar aqui um pouquinho de costas à boneca. O que acontece? Quando eu utilizo o ponto fixo, principalmente, deixa eu dividir aqui, é mais fácil para eu observar, né, que eu não tenho espelho de referência aqui, eu utilizo no salão
muito espelho e tudo mais. Ó, eu vou ficar aqui na parte de trás da boneca só para dividi-la no meio aqui para ficar bem certinho para mostrar para vocês. Tá ok? Então vamos lá. Tá bem divididinho aqui para a gente entender aí em relação, ou melhor, né? Vocês entenderem em relação ao ponto fixo. O que que é um guia fixo, né? Eu vou prender um lado da boneca aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho minha linha e quando eu estou fazendo um corte bob, seja ele long bob, short bob, enfim, e eu quero uma projeção mais longa, eu quero que esse cabelo fique mais longo na parte da frente, o que eu crio? Eu crio um ponto fixo na parte de trás. Eu estou pegando aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês observarem, tá? Então, eu peguei só uma mecha, mas vamos imaginar que nós vamos cortar, né, a parte de nuca, ou nuca baixa, nuca alta, topo, não importa. É aqui, ó. Eu criei um ponto fixo aqui, ok? Criei um ponto fixo nesse local, ó, certo? Para eu cortar. Então, o que que acontece? Quando eu faço um ponto fixo aqui, eu determino o comprimento desse ponto fixo, tá? E eu quero um comprimento do lado contrário, então eu levo todas as mechas da sequência até esse ponto fixo. Então, um exemplo, ó, eu cortei aqui, ok? Cortei aqui, e aí eu venho com mecha a mecha, trazendo até esse ponto fixo. Eu não saio daqui. Eu venho aqui, e eu não saio daqui. Eu venho aqui, e eu não saio daqui. Eu vou virar um pouquinho mais para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. E aí eu vou trazendo todo esse cabelo até o meu ponto fixo, né? Então eu criei uma mecha fixa, eu criei aqui um guia fixo. E assim a gente chama, né? Eu estou falando no caso de um bob, a gente chama aqui de ponto fixo. Então, ó, criei um guia fixo, toda a mecha vai para esse ponto fixo. O que que acontece? Quando eu levo toda a mecha para esse ponto fixo e eu corto esse cabelo aqui, né? Deixa eu virar desse lado aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Eu tenho o ponto fixo aqui, e aí eu vou criar, né? Vou levando esse cabelo para cá e vou cortando. Levo para cá e vou cortando. Levo para lá e vou cortando. O que que acontece? Quando eu solto esse cabelo, o que que ele faz? Eu não trouxe toda a parte frontal para trás? Então, criei um guia fixo aqui, levei a parte frontal para trás. Quando eu solto, aqui automaticamente vai ficar mais curto e aqui vai ficar mais longo. Ok? Então, isso é uma forma, é um ponto fixo, né? É um guia fixo. Ele pode ser utilizado para fazer o bob, nesse caso, né? Ele pode ser utilizado para fazer o bob, esse corte ou long bob, short bob, medium bob, não importa. Micro bob e tudo mais. Essa boneca, ela foi cortada, um corte shag hair, que inclusive está aqui no canal, tá? Tem vídeo do passo a passo desse corte aqui, ó, que está incrível. Inclusive, eu prometi, a hora que chegar em 1000 visualizações, então compartilha. Eu vou fazer uma técnica exclusiva de cor para esse corte que eu fiz passo a passo. Por quê? Porque existe, sempre que nós cortamos um cabelo, sempre que nós fazemos uma cor num cabelo, eu tenho que pensar nos dois em conjunto. Então, exemplo, ó, eu vou fazer um corte. Qual técnica de cor que eu uso para evidenciar esse corte? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, compartilha muito o vídeo também, o vídeo deste corte de cabelo aqui, ó, que eu fiz aí passo a passo, tá aqui, ó, shag hair, passo a passo. Compartilha muito, que a hora que chegar, eu vou fazer esse passo a passo. Tá ok? Ó, e tá fácil, né? 1000. Pouquíssimo. Eu tenho vídeos aqui no canal que já chegaram a 300 mil visualizações, 70 mil, 50 mil. 1000 é pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Tá ok? Outro ponto fixo que eu posso criar, que nem esse corte de cabelo, que é o shag hair, eu cortei ele aqui em cima, ó. Então, o que que eu fiz? Eu criei um ponto fixo aqui na parte de cima, ó. Certo? Então, eu vou virar de frente agora para vocês verem, ó. Eu criei aqui, ó,
um ponto fixo bem aqui. Então, todo esse cabelo de baixo, né? Então, mecha a mecha, ó, esse cabelo veio subindo. Eu vim cortando, mecha a mecha, esse cabelo veio subindo. Então, ó, ele forma... Deixa eu sair de trás aqui para vocês verem, ó. Então, quando eu crio um ponto fixo aqui, ó, eu criei o quê, ó? Uma linha aqui, ó, onde eu trouxe todo o cabelo até o ponto fixo aqui de cima. Ok? Então, este é um guia fixo. Eu penteei todo o cabelo, trouxe aqui. Então, eu fiz isso na parte da frente, na parte de trás, tudo mais. Como eu disse para vocês, tem o passo a passo do corte aí. Então, quando eu trago, ó, ao ponto fixo, certo? O que que eu crio? Ó, eu mantenho o comprimento aqui quando eu solto. Nesse caso, as minhas camadas ficam mais suaves, ó. Sem marcações, ó a camada aqui, ó que bacana, ó. As camadas vão caindo sem marcações, ok? Então, o ponto fixo, onde você cria o guia fixo, você acaba criando, que nem nesse caso, por ter elevado aqui, eu criei camadas, claro, mas eu mantenho o comprimento, né? Tenho camada suave e mantenho o comprimento do lado contrário. Isso acontece também em cortes quando eu faço frontal, ó. Um exemplo. Eu venho aqui, a mesma coisa, ó. Vou pentear para frente. Vamos supor que essa boneca aqui ela tá com franja, tá? Mas vou te dar um exemplo. Eu peguei aqui, né? Puxei um ponto fixo aqui. Vamos dar um exemplo que eu peguei dali um ponto fixo aqui, né? Da frente para fazer um cabelo perfilado aqui, né? Criar um efeito degradê aqui, um efeito perfilado. Então, eu venho com esse ponto fixo aqui e eu trago todo o cabelo até o ponto fixo. Automaticamente, igual eu fiz a questão do Chanel, automaticamente o que acontece? Eu vou criar comprimento do lado contrário, eu vou manter o comprimento. Então, a mesma coisa que eu fiz no bob, que ficou com comprimento na parte da frente, quando eu corto esse cabelo, crio um ponto fixo aqui, que eu trago todo o cabelo para frente, que eu corto aqui, eu automaticamente crio o comprimento do lado contrário. Então, eu mantenho o comprimento do cabelo quando eu trago toda essa parte para cá. Então, percebam que o guia fixo, ele é um guia que ele vai determinar, né, um ponto de corte. Né? Eu determino um ponto de corte com ele. Deixa eu apertar aqui. Isso. Então, eu determino, então, criei um ponto fixo. Ó, numa franja, um exemplo. Às vezes eu falo assim, ó, na hora do corte, crie um ponto fixo no centro da franja. Aí a pessoa vem aqui, né? Vocês estão lá fazendo aula comigo. Aí você cria o ponto fixo aqui, ó, no centro da franja. Traga as extremidades do lado direito e do lado esquerdo até o ponto fixo, né? Então, traga as outras mechas até o ponto fixo. Então, eu pego essas mechas aqui, vou pentear até meu ponto fixo e cortar a franja aqui. Porque quando eu corto, ela abre mais longo aqui no canto, né? Então, o ponto fixo, quando a gente usa essa linguagem e a gente entende uma linguagem que é acessível, tá? Porque o meu papel aqui é justamente descomplicar essa questão dos cortes, das linguagens e tudo mais, deixar uma linguagem bem mais acessível, descomplicada e que você consiga aplicar no seu dia a dia, né? Então, o guia fixo, ele é isso, ele pode ser utilizado de várias formas. Ó, o guia fixo pode ser utilizado também na base. Vamos aqui na boneca de novo. Eu vou cortar um cabelo reto. Aí eu falo, olha, crie um guia, um ponto fixo. Eu vou usar um outro termo, não só a questão do cabelo reto, né? O cabelo de fio inteiro, sem camadas. Então eu crio um ponto fixo aqui, eu falo, ó, traga toda a parte frontal, laterais e tudo mais até esse ponto fixo. Então, exemplo, criei um ponto fixo aqui, certo? Aí eu vou trazer todo esse cabelo sem elevação, tá? Porque senão, se eu elevar, eu vou criar uma graduação. Então, eu criei um ponto fixo aqui, trago todo esse cabelo para cá, né? Todo esse cabelo da frente para cá e corto. Quando eu solto, automaticamente ele fica um pouco mais longo aqui, porém o fio está inteiro, porque eu estou trabalhando a 0 graus,
tá? Tem um vídeo falando aqui, ó, sobre graduação, assista lá. Elevação e tensão, tá? Então, o guia fixo é isso. E o guia móvel? E o guia móvel? Conta aqui para mim. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe essa live class, comente, curte. Ah, um detalhe, não esquece de ativar ali o sininho, porque assim, toda vez que eu subir vídeo, você recebe um aviso aí, tá bom? No seu celular. Então se inscreva, clica o sininho, lá vai aparecer 3 barrinhas, coloca lá todos, porque todos os vídeos, tá, que subir, você vai ser avisado. Toda semana tem conteúdo, tá bom? E conta aqui pra mim, você usa muito essa questão do guia fixo que eu expliquei agora? Você já entendia dessa questão de guia fixo? Coloca aqui pra mim sim ou não. Coloca aqui pra mim e coloca também se tá curtindo, ó. Coloca um joinha aí. Vamos lá, pessoal. O guia móvel. Qual que é a função do guia móvel? Eu tenho uma explicação que, assim, eu acho bem prática. O guia móvel, ele desloca, né, aquele seu ponto de corte. Então, você vem repetindo o ponto de corte. Você quer ver um cabelo clássico, né? Um cabelo clássico masculino, onde a gente começava na lateralzinha, né? Você começava aqui na lateralzinha, quando você vai cortar aquele clássico. Aí você pega aqui a mecha, né? Vai lá, puxa, corta. Aí você pega um pouquinho dela, pega um pouquinho da outra, puxa, corta. Pega um pouquinho da que você já cortou, pega mais um pouquinho da próxima, puxa e corta. Pega mais um pouquinho e vai repetindo, né? Então, esse é o guia móvel, o guia que se desloca. Não é verdade? Ele vai se deslocando, ó, né? Então vamos supor na franja. Ah, eu falo em vez de guia fixo, eu corto aqui no meio, faço um guia aqui no meio, né? Cortei, que nem aqui, ó, cortei essa franja. OK? Aí eu vou pegar um pouquinho do que eu já cortei, correto? Pega um pouquinho do que eu já te prender aqui, fica mais fácil. Peguei um pouquinho do que eu já cortei, ó, solto uma parte, pego um pouquinho do que eu já cortei, trago para cá, olho, enxerguei, cortei. Solto um pouco daquela mecha que eu já cortei, deixo um pouquinho como um guia, venho aqui novamente, puxo e corto. Solto. Então eu vou repetindo esse mesmo corte, eu vou repetindo esse mesmo comprimento. Aqui eu coloquei na franja só para vocês terem ideia. Um exemplo, essa franja mesmo, ó. Eu vou elevar aqui a 45 graus e vamos supor que eu vou tirar um pouco do peso dessa franja, ó. Vocês verem aqui, ó, ela tem um pouquinho de peso aqui, ó. Tá vendo? Eu posso tirar esse pezinho dela aqui, ó. OK, ó, esse detalhe aqui, ó. Então eu elevei. Vou lá, tiro. Vou pegar a tesoura, né? Porque só ficar falando não dá. O dedo ele coça. Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Então, eu elevei. Ó, vou tirar só esse pouquinho aqui, ó. Só uma pontinha. Tirei. Para quê? Para deixar com mais camadas aqui, ó. O que eu fiz nesse caso da franja? Deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Eu tirei aqui, ó. Eu tirei um pouco de peso. Na realidade, eu tirei o acúmulo de cabelo aqui embaixo, né? Quando eu falo tirar peso, ó, é tirar o acúmulo de cabelo, ó. Vocês já estão ganhando uma aula extra aqui agora, hein? Olha só. Tava falando de guia. Então, eu elevei, vim aqui, ó, cortei, OK? Soltei, ó, as camadas, ó que legal. Então, eu tirei o acúmulo de cabelo aqui de baixo. Mas, voltando ao guia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma mecha, a parte que eu cortei já, separo uma parte, pego outra e eu quero, ó, tirar peso daqui também, ó. Tem cabelo para tirar aqui. Cortei. Penteio, separo mais uma mecha, venho aqui, elevo, ó, desloquei, tem cabelo para cortar aqui, ó. Cortei. Então, o que eu fiz? Eu, ó, peguei uma primeira mecha aqui, passei para a segunda, terceira e quarta.
né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, assim, guia móvel, ok? Fica bem simples assim, né, pessoal? Facinho de explicar. Esses dias eu tava brincando aqui, ó, o pessoal da equipe que tem gravado, editado, daqui a pouco eles saem cortando o cabelo. Facinho, facinho. Porque a quantidade de live class aqui, podcast, é ângulo, é isso, é aquilo. A hora que você junta as peças, vai cortar cabelo. Vamos falar de guia móvel aqui na parte de trás. Lembra que eu falei do guia fixo no caso do Chanel? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Isso aí. Então ela fica bamba. Lembra que eu falei para vocês do guia fixo no caso do Bob, né? Que eu crio o ponto fixo aqui e trago o cabelo para cá. Aquela técnica que é em diagonal para frente e tal, sabe? Que você tira, vou usar uma linguagem mais simples, uma linha diagonal, né? Mais triangular aqui, ó. Que aí você traz todo o cabelo para cá, para na hora de cortar o bob, que ele faz o bico aqui, só que ele cria um triângulo aqui, né? Ó. Ele faz esse movimento aqui, ó. Tá? O que acontece? É quando eu criei o guia fixo. Porém, nós estamos em guia móvel. Como é que eu trabalho? Para que eu trabalho um guia móvel num corte bob? Quando eu quero que essa região aqui... Deixa eu até pegar um pentinho, se tem um pentinho mais molinho aqui para dar uma curvadinha nele, ó. Quando eu quero que essa região aqui, que o meu corte bob não saia daqui do meio de forma triangular. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo. Se eu venho aqui, né? Separo uma mecha, corto. E aí vou deslocar um pouco dessa mecha. Corto. Desloco um pouco dessa mecha, corto. Então, eu estou fazendo isso, ó. 1, 2, 3. Até chegar na quarta, que é o ponto que eu tenho que tomar cuidado aqui no pescoço, né? Então, eu trago até aqui. Beleza, então eu fiz a primeira, a segunda, a terceira. O que acontece? Eu criei um guia móvel. No caso do Bob, o que ele faz? Você consegue, nesse caso, ó, alargar aqui um pouco mais o arredondamento, em vez dele sair daqui do meio, porque o guia fixo cria isso. Ó, traz aqui, puxa, ele sai direto. Quando eu crio o guia móvel, eu vou repetir esse mesmo comprimento pela cabeça, então eu tenho aqui, ó, um desenho um pouco diferente. Aí, quando, vamos supor, eu fiz o guia móvel aqui, ó. 1, 2, repetir. 3, na verdade? Aí, o que eu fiz? Eu distribuí esse corte por 3 mechas aqui. Então, o guia móvel serve para isso. Para você deslocar, para você repetir o mesmo comprimento, a mesma linha desse corte pelas outras mechas. Como eu falei, aquele clássico masculino que você corta toda a lateral primeiro, depois você vai cortando o restante, né? Mas é isso, o guia móvel é justamente para isso, ok? Agora, um corte, eu posso unir os dois guias? Eu posso unir o guia fixo? Eu posso unir o guia móvel? Claro. Cada diagrama, ele vai ter a sua particularidade. Por isso que eu falo, é assim, ó, cortar cabelo é descomplicado? Sim, não é complicado. Eu só preciso entender, né? Não adianta eu querer, olha, eu vou elevar esse corte, eu vou começar aqui por cima, tá bom? Mas eu vou lá cortando. Eu vou cortando e depois, tipo, fazer acabamento, depois fazer... Não. Se eu sair cortando aleatório, né, sem entender os efeitos que os ângulos dão, com as mechas dão, né, que as mechas dão, tudo certinho, você se perde um pouquinho. E aí, o que acontece? A questão que eu falo de diagramas, né, quando você vai num curso, você olha um diagrama, inclusive, ó, falando em diagrama, coloca aqui nos comentários, eu quero ver muito comentário, hein? Muito comentário. Coloca no comentário, eu quero ver uma aula sobre diagramas. Eu vou ensinar você a fazer uma leitura de diagramas, como eu ensino dentro do meu corte, no curso de corte, tá ok? Então, mas tem que colocar aqui, ó, tem que ter muito comentário, muita curtida, é isso aí, tá bom? Então, eu posso unir na mesma cabeça guias fixos e móveis? Posso. Então, exemplo, às vezes eu falo assim, ó,
Separe a mecha central, corte com elevação X, com graduação Y, em guias móveis até o ponto tal. Um exemplo. Então eu vou 1, 2, 3, 4, cortei. Aí eu falo, olha, no último ponto de corte, crie um guia fixo. Parei aqui. O que eu vou fazer? Traga a parte frontal até esse ponto fixo. Trouxe até aqui. Corte. Beleza, cortei. O que isso criou? Eu fiz guia móvel, de repente parei, criei um ponto fixo e trouxe o cabelo até meu ponto fixo. Eu criei uma repetição aqui na altura do corte, então criei um desenho aqui, ó, e de repente eu parei. Quando eu parei, que eu trouxe esse daqui para cá, que eu cortei, automaticamente ele veio aqui na mesma altura e criou um bico mais longo. Então, é assim que a gente vai criando, fazendo as criações, né? É assim que a gente vai criando. Quando eu entendo sobre as elevações, as graduações, as tensões, guia fixo, guia móvel, quando eu entendo do meu posicionamento, eu entendo essas partes que eu vou construir um corte, né, dar a forma para um corte, meu, fantástico, você corta o cabelo que você quiser. Inclusive, nas aulas também, eu passo muito a questão de leitura de corte, leitura de imagem, porque a cliente vem com, né, com fotos e tal, e eu desenvolvi uma técnica exclusiva, ninguém tem. Uma técnica exclusiva fantástica aí, que eu apresento nos cursos presenciais e também vou ter aí logo mais nos cursos online também. Tá bom? E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco mais, espero que você tenha de verdade acrescentado ao conhecimento que você já tem, mais esse conhecimento aqui. Porque esse é meu papel, este daqui é meu propósito de vida, é fazer com que você alavanque mais a sua carreira. Mas para isso também eu queria só te fazer um pedido de coração. Compartilhe esse vídeo, curte, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você não é inscrita. Coloque aí nos comentários, comente bastante aí. Vamos espalhar essa mensagem do bem, vamos espalhar, porque através da educação a gente transforma vidas. Assim, as pessoas vão aprendendo mais técnicas, as pessoas vão desenvolvendo mais técnicas, aumenta o portfólio dentro do salão, automaticamente ganha mais, produz mais dinheiro e com esse dinheiro consegue conquistar os seus sonhos, casa, carro, viagens e tudo mais. É isso, é muito trabalho, né? É muito compartilhamento. Tá ok, pessoal? Gratidão e, siga lá nas redes sociais, @RordanHair, tá bom? Instagram, Facebook, também Rordan Hair Academy. Vai lá, comenta, curte, ok? Gratidão e que sejamos luz na vida das pessoas. Até o próximo vídeo.